Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear. Olá, muito bom dia para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor neste 2021, com esta proposta renovada de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde, selecionando os grandes nomes, os importantes nomes das mais diferentes especialidades médicas. Informação de qualidade para 1.620.000 telespectadores em mais de 60 cidades da nossa região. No programa de hoje, eu converso com a doutora Jussara Fontes, que é nefropediatra e fala sobre o tema Atenção à Saúde das Crianças. No terceiro bloco, nós teremos outro convidado, o doutor Marcone Martins Dutra, médico hematologista, que fala sobre o tema anemias. 2 temas importantes no Alô Doutor de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Toda caminhada começa no primeiro passo. Há mais de 20 anos, a Ortodil deu seus primeiros passos no segmento de próteses e órteses ortopédicas em Divinópolis. Percorremos um longo caminho. Crescemos, evoluímos. Muitas histórias de superação pudemos acompanhar. Hoje, somos referência na fabricação de próteses, coletes ortopédicos, aparelhos para fratura, tutores, calçados especiais, palmilhas posturais de conforto e para pés diabéticos. Ortodil, satisfação e os melhores resultados em próteses e órteses ortopédicas. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é o programa Alô Doutor em seu 14º ano de exibição. Essa proposta lançada em 2007 e que trouxe aí uma nova dinâmica na comunicação médica em toda a nossa região. Eu, particularmente, desde 1999, trabalhando com a comunicação médica na região, junto com a nossa Unimed Divinópolis, a quem eu envio um abraço especial ao doutor evangelista José Miguel, um grande amigo, um grande parceiro, juntamente com todos os apoiadores desta proposta, não é? O Laboratório Central, o Instituto Cicatrizare, a Unifenas Divinópolis e também a Inal, Excelência em Medicina Nuclear, não é? E nós estamos felizes porque hoje nós temos 2 convidados especiais, como eu disse na abertura. Vamos conversar agora com a doutora Jussara Fontes. Ela é nefropediatra e fala sobre a atenção à saúde das crianças, né? Mais especificamente dentro da sua área de atuação. E daqui a pouquinho, no terceiro bloco, eu recebo o doutor Marcone. O doutor Marcone, que é uma referência também aqui na hematologia, falando sobre o tema anemias. Ok? Doutora Jussara, nosso muito bom dia. Um prazer tê-la aqui no Alô Doutor. Pela segunda vez? Pela segunda vez. A honra é minha de estar aqui contribuindo com a informação para a nossa população. E você é uma médica, você é de Divinópolis? Eu sou nascida aqui em Divinópolis. Nascida aqui em Divinópolis, mas morei muitos anos fora, mas estou de volta. E há quanto tempo atuando na nefropediatria? Olha,
18 anos especificamente na nefro, né? 20 anos com a pediatria. 20 anos com a pediatria, né? É. E você faz parte de uma equipe muito bacana também, né? Que a gente espera também poder trazer essa equipe na nossa revista. Mas esse nosso tema é muito importante, né? Eu gostaria de começar perguntando, muitos pais têm dúvidas, né, sobre muita coisa que a gente vai falar aqui. Pressão alta na criança é comum? Então, a pressão alta acontece em cerca de 5 até 10% da população menor de 16 anos. Quão menores são essas crianças, menos comum é. Mas também, geralmente, vem mais acompanhado de outras situações de saúde que merecem maior atenção ainda. Então, a gente brinca, quando eu vou aferir a pressão do paciente no meu consultório, tem mães ou pais que me perguntam assim, mas criança tem pressão? Criança tem pressão e tem pressão alta Ou às baixa vezes. também? A pressão baixa, nós médicos não a consideramos, na maioria das vezes, como um problema de saúde. tá. Ela, Na às vezes, criança. traz algum desconforto na hora que você vai se levantar rapidamente, Aham. mas ela não costuma trazer consequências a longo prazo. Ok. Então a criança também pode ter pressão alta? Pode. Pode ter. Como que é o trato da infecção urinária na criança? Vamos falar de outro assunto aí. Que é, inclusive, uma das situações que podem levar a criança a adquirir pressão alta. Isso. A infecção urinária na criança, ela não é, Davi, como uma infecção de garganta, que tratou, passou, acabou. A infecção urinária, ela é sinal de que podem haver outros problemas renais vinculados a ela, que estão levando a acontecer essa infecção. E, portanto, uma única infecção urinária na criança, ela deve ser motivo de investigação do trato urinário. Ela é tratada como se trata as infecções urinárias de adultos, com antibióticos, né? Mas o importante, além de tratar, é identificar o porquê que essas crianças estão fazendo infecções urinárias para prevenir que haja uma evolução para uma doença pior. Mas como que a mãe, o pai suspeita de uma infecção urinária na criança? O que se deve observar? As crianças apresentam, assim como os adultos, elas podem apresentar dor ao urinar, queixa de ardência, uma vontade de fazer xixi que não se resolve, ela vai fazer o xixi, mas não consegue. As mães falam assim, vão muitas vezes, faz só um pinguinho. Podem ter também sintomas mais gerais, como febre, vômitos, dor abdominal. São esses os sintomas, normalmente. E cálculo renal na infância, como identificar? As crianças podem ter cálculos, o que o povo fala pedra, né? Pedra nos rins, ou nefrolitise, desde até o nascimento, inclusive. Mas podem também adquiri-los ao longo da infância. E eles podem ser identificados desde pela presença de sangue no xixi, que pode ser um sangue que é visível, você olha o xixi e vê o xixi vermelho, ou cor de Coca-Cola ou cor de caldo de carne, né? Ou você pode também identificar esse sangue no xixi apenas no exame. Você olha, o xixi está clarinho, mas quando você leva ao exame tem um excesso de células do sangue naquele xixi. A partir daí você vai investigar a causa disso e pode chegar ao diagnóstico de uma pedra. Além disso, as cólicas nefréticas, dor, que na criança se manifesta de uma maneira mais inespecífica. Às vezes a criança queixa apenas de uma dor na barriga, não assim tão localizada quanto acontece no adulto. Você é uma nefropediatra, né? Eu te conheço há pelo menos aí 8 anos, né? Desde quando você... voltei para Divinópolis. Voltou para Divinópolis, você montou a sua clínica. Como a pessoa pode identificar as alterações de má formação renal na criança? Alguma suspeita também dos pais? Então, hoje em dia, estas malformações, elas podem ser vistas desde o ultrassom obstétrico, né, na gestação, no pré-natal. Então, muitos dos bebês já nascem com a informação de que havia uma alteração no ultrassom obstétrico. Fora disso, quando não foi feito esse diagnóstico nesta fase, o que leva a gente a pesquisar geralmente é a ocorrência de infecção de urina. É a infecção de urina que vai te alertar que tem alguma coisa errada, na maioria das vezes. De uma forma geral, né, eu gostaria que você falasse um pouco, informasse
doutora Jussara, o que causa, né, os problemas renais no ser humano como um todo, né, e como evitar. É importante também a gente aproveitar a sua presença aqui. Isso. Então, eu acho que a população se preocupa muito assim, vai ter que fazer hemodiálise, vai ter que ir para uma terapia de substituição da função renal. Então, eu acho que é importante falar o que faz com que as pessoas, os adultos, percam a sua função renal ao longo da vida. Se você for lá na hemodiálise, 70%, 70% a 80% das pessoas que perderam a função renal tiveram como causa a hipertensão e o diabetes, ou os dois, né? Que são situações que têm sim um fator genético predisponente, mas que são muito em decorrência do estilo de vida, né? De maus hábitos de vida. E a criança que a gente trata hoje, a gente espera que ela tenha uma expectativa de vida de 100 anos. E a gente quer que ela chegue lá sem precisar dessa terapia renal de substituição. Então, além daqueles probleminhas que a gente já falou, a gente pediatra, trabalha desde o nascimento numa proposta de evitar que eles cheguem nessas situações de hipertensão e diabetes que levam, na maioria das vezes, à perda da função renal. Muito bem, gostaria que a produção me informasse o tempo. Quanto tempo? Destacar aqui a revista Alô Doutor, que chega em fevereiro a sua 32ª edição. E em dezembro nós lançamos a 31ª edição, destacando a chegada dos novos médicos, que sejam bem-vindos, né? Doutora Jussara, o novo serviço está chegando, né, ao São João de Deus. Gostaria que você falasse rapidamente sobre isso. Isso. Então, finalmente, a gente está abrindo o serviço de nefropediatria do Hospital São João de Deus oficialmente, né? Eu já prestava serviço atendendo às necessidades do hospital, mas agora realmente estamos com uma equipe, juntamente com a equipe de nefro de adulto, que está se especializando e pegando mais experiência, e já tivemos a oportunidade de oferecer tratamentos avançados na nefrologia, como hemodiálise em crianças até muito pequenas. Então, agora em diante, a gente tem a oportunidade de atender melhor e a um maior número de pacientes pediátricos que tenham a necessidade desse serviço na nossa região. Ok, eu quero até enviar um abraço aqui à Elis Regina, que é uma grande amiga, que é hoje a diretora-geral do Complexo Saúde São João de Deus, né? E enviar um abraço para ele, parabenizar por esse novo serviço que chega. Isso. Parabéns, doutora Jussara, e sucesso lá nessa nova empreitada. Um abraço a toda a sua equipe. Espero vocês na revista Alô Doutor de fevereiro. Então, Davi, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez ao Alô Doutor por dar esse espaço para a gente poder apresentar o serviço que está começando e dizer que sou muito grata ao Complexo São João de Deus Saúde, que me deu essa oportunidade, e a você de estar aqui no Alô Doutor mais uma vez. Obrigado, doutora Jussara. Um abraço, até a próxima oportunidade. A gente vai, então, ao nosso próximo intervalo. No terceiro bloco, eu converso, então, com o Dr. Marconi Martins Dutra, médico hematologista, falando sobre o tema anemias. Mais um tema importante, não sai daí. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estudo em uma universidade nota máxima no MEC. Eu curso Medicina, Farmácia, Medicina Veterinária, Estética e Cosmética, Psicologia. Vencer Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br.
Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor nesta segunda-feira. O programa Alô Doutor agora em novo dia, horário segunda às 11 da manhã. Alô Centro-Oeste Mineiro, alô a todos que nos assistem e nos dão esta grande audiência comprovada pelo Ibope, né? Muito boas informações passadas aqui pela doutora Jussara Fontes, nefropediatra, né? Falando sobre esse tema, atenção à saúde das crianças. Agora a gente conversa com o doutor Marconi Martins Dutra, médico hematologista, falando sobre o tema anemias, um tema que interessa muita gente também. Bom dia, doutor Marconi, prazer ter ele aqui conosco. E é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores para esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema tão comum e que gera tantas dúvidas. Quais são as principais causas da anemia? Podemos enumerar deficiências de vitamina, deficiência de ferro, doenças crônicas, doenças da tireoide, doença dos rins, né, pacientes com doença renal crônica e algumas doenças que são próprias da medula óssea mesmo, leucemia, síndromes mielodisplásicas, anemia aplástica, que seria a aplasia de medula, são muitos fatores que podem se manifestar com anemia, muitas doenças. Principalmente os pais que nos assistem, né? A gente falou muito de criança agora no segundo bloco. Como que os pais podem trabalhar com as crianças na alimentação e outros fatores a fim de se evitar a anemia? É importante sempre um equilíbrio nutricional. É importante relatar, por exemplo, que a falta de proteína animal pode ser um fator, uma causa de deficiência de vitamina B12, o que pode causar sintomas, tanto para o adulto quanto para a criança, que são sintomas neurológicos, distúrbios no aprendizado, gerando vários sintomas e prejudicando, de uma certa forma, a vida, a qualidade de vida do indivíduo. Muito bem. Quais são os alimentos que ajudam? Você já citou alguma coisa aí, mas quais são os principais alimentos que não pode faltar, principalmente para a criança? São carne bovina, peixes, carnes brancas, todas as proteínas de origem animal, de uma forma geral, são muito importantes. Basicamente, são essas as principais. Tá. Todos os pacientes, né, de uma forma geral, com anemia, eles devem ser tratados com reposição de ferro? Nem todos. Muitas das vezes, o tratamento da anemia, que a anemia é a manifestação de outras doenças, muitas das vezes. E pode ser necessário tratar a causa de base, repor outras vitaminas que não seja reposição de ferro, usar medicamentos como, por exemplo, o uso de eritropoetina em pacientes que têm doença renal crônica. Então, nem todos os pacientes devem ser tratados com reposição de ferro. Ok. Uma pergunta assim, que a gente vê, que é muito recorrente, né? Toda leucemia, toda anemia pode virar leucemia? Tem alguma relação? Existe um grupo de doenças, por exemplo, a síndrome mielodisplásica, são doenças da medula óssea que se manifestam com anemia e essas doenças, sim, podem virar leucemia. Mas é um grupo específico? São grupos específicos. Assim, respondendo de forma direta à sua pergunta, nem toda anemia vira leucemia aguda. Mas, normalmente é que a anemia, quando está relacionada à leucemia, ela pode se manifestar como um sintoma da leucemia? Exatamente. Exatamente, como uma manifestação clínica da leucemia aguda. Muito bem. Falando agora, né, dessa questão do Covid, né, a gente está esperando a vacina e a expectativa é muito boa, né, assim, pelo avanço que tivemos, ainda não tivemos a administração da vacina no Brasil, né, o governo ainda planeja essa vacinação, mas o Covid ele faz as plaquetas caírem? Sim, os pacientes com Covid podem se manifestar com plaquetas baixas, seja por excesso de consumo e todo o fator relacionado à cascata inflamatória que o Covid gera no organismo, que o Covid tem sido um desafio para todas as áreas da ciência, mas causa sim, pode causar plaquetas baixas, queda de plaquetas. Tá, e quando a hemoglobina fica muito alta? Em alguns casos, a gente
tem esse quadro de poliglobulia, que nós chamamos, que ele pode ser tanto primária quanto secundária. Primária, nós falamos que são doenças próprias da medula óssea, como, por exemplo, a polissemia vera, e secundária a N outros fatores, como, por exemplo, tabagismo, tumores que podem secretar eritropoetina, pacientes que residem em altas altitudes, uso de esteroides anabolizantes, são alguns fatores, doenças cardíacas, são alguns fatores que podem predispor o paciente a ter hemoglobina alta. Tá, você trabalha lá junto com a equipe, né, da ACOM, é isso mesmo? Isso mesmo, somos uma equipe... De 4 hematos? Somos 4 hematologistas, tanto da ACOM quanto do Complexo de Saúde São João de Deus. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Sabrina, a doutora Fernanda, a doutora Luana e o doutor... Neto. Claudemiro? Isso. Claudemiro Neto, né, fugiu o nome dele aqui, que são colunistas também da nossa revista, né, os 4 escrevendo uns artigos. Eu pergunto por quê? O câncer aumenta a chance de ter trombose? Aumenta sim. O câncer, ele libera no organismo, ele predispõe o paciente a ter trombose sim, Tá. pela liberação de uma cascata de produtos inflamatórios, e tudo isso aumenta a chance de ter trombose, principalmente câncer de estômago, câncer de pulmão, os tumores sólidos de uma forma geral. Tá. Existe remédio, no caso, para fazer as células de defesa do organismo aumentarem? Existem alguns medicamentos que nós utilizamos com indicação clínica restrita. Não é qualquer indivíduo que pode receber essas medicações, porque elas existem sim efeitos colaterais, como aumento do risco de trombose, que nós, tanto hematologistas quanto oncologistas, utilizamos muito para pacientes que estão em processo de quimioterapia e precisam restabelecer as células de defesa. Precisam se proteger de infecções graves, infecções oportunistas. O uso do anticoncepcional aumenta o risco de trombose? É importante a gente frisar bem isso, que pacientes de baixo risco para eventos tromboembólicos é muito pouco o aumento da chance de trombose. Porém, em pacientes que são suscetíveis, pacientes que têm fatores de risco, doenças cardiovasculares, pacientes obesos, pacientes que têm histórico de trombofilias na família, estes sim estão mais suscetíveis a eventos tromboembólicos. E quais são os fatores de risco, né, sabiamente conhecidos, para o desenvolvimento de tumores da medula óssea? Alguns fatores: exposição a produtos químicos, benzeno, por exemplo, quimioterapias prévias, pacientes que já se submeteram a tratamentos prévios de outros cânceres, radioterapia, estilo de vida, tabagismo, tudo isso pode contribuir para doenças da medula óssea. Então, quimioterapia, radioterapia prévias podem prejudicar a produção de células da medula óssea. Exatamente. Hoje a leucemia tem cura, né? Nós temos... Falando aí de um outro tema. Isso, é importante classificarmos de uma forma bem geral a leucemia em crônica, aguda, e ela se divide em vários subtipos, mas respondendo de forma bem direta a sua pergunta, a leucemia aguda tem cura, sim. São dois tipos diferentes de leucemia? De uma forma geral, são 4 tipos diferentes. 4 tipos diferentes. Exatamente. Tá. Então, a leucemia aguda, ela é curável? Ela é curável. E precisa ser diagnosticado precocemente também? Precisa dessa... Idealmente, sim. Em estágios mais iniciais, o paciente tem uma maior chance de obter a cura. Muito bem. Eu sempre falo aqui sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? No tema anemia, a relação entre a anemia e a cirurgia bariátrica? Existe relação, sim. É importante, é um tema que gera muita dúvida nos pacientes, de todas as áreas, nos telespectadores. A cirurgia bariátrica, seja ela restritiva, desabsortiva, ela
causa uma mudança no trânsito intestinal, e isso pode interferir na absorção de nutrientes, e principalmente de deficiência de vitamina B12, que está associado ao fator intrínseco. Então, é importante que o paciente que vá se submeter a uma cirurgia bariátrica, ele tenha um acompanhamento tanto pré quanto um pós-operatório durante muitos anos com relação à deficiência de vitaminas. E o que nós vemos na prática, no dia a dia, é que muitos pacientes não fazem a suplementação de forma adequada. Entendi. Bom, então vamos ratificar isso para os pais que nos assistem, né? Quanto tempo, Cristiano? Nós temos aí um minutinho. Para os pais que nos assistem, essa questão da anemia sempre preocupa, né? A anemia ferropriva, como que ela pode ser prevenida? A anemia ferropriva, através de alimentos ricos em ferro, uma alimentação balanceada. Carne vermelha. Exatamente, carne vermelha, leite, derivados do leite. Sempre importante frisar, sempre manter uma alimentação mais balanceada, verduras, legumes. É muito importante no crescimento, desenvolvimento das crianças, adultos e na prevenção dessas doenças. Muito bem, Dr. Marconi, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. O programa estará sempre à disposição lá da sua equipe. Agradeço, Davi. E as suas considerações finais, por favor. Obrigado, Davi, pela oportunidade de estar aqui, de esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. E gostaria de agradecer também ao Complexo de Saúde São João de Deus e à ACOM pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela presença. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Bom dia. O Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Eu espero você na próxima segunda, às 11 da manhã, na grande audiência da nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear.